Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de quarta-feira, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre imposto de renda 2022, tá bom? Como não cair na malha fina, tá bom? Então fica comigo aqui nessa live que nós vamos conversar sobre esse assunto, vamos tirar algumas dúvidas e também vou te dar dica para você não cair na malha fina, tá bom? Então vamos lá. Galera, antes da galera começar a entrar, pessoal, eu queria convidar vocês para, quem não é inscrito aqui no nosso Instagram, se inscrever no nosso Instagram e também, para quem não é inscrito no canal, se inscrever no nosso canal para quem não é inscrito, tá bom? Porque lá tem muito conteúdo, cara. Não tem conteúdo para você que é infoprodutor, gestor de tráfego, você que é afiliado. Então, tem muito conteúdo para você que está iniciando o seu negócio digital, tá bom? Então fica comigo aí, daqui a pouquinho, galera, que nós vamos começar a nossa live sobre imposto de renda e vamos tirar aqui algumas dúvidas, tá certo? Então bora lá. Lembrando que no final da live eu vou dar bônus, tá? Um bônus surpresa que vai ser show, tá? Um bônus que vai ser gratuito, tá bom? Além do PDF que eu vou deixar aqui para vocês, depois dessa live eu vou deixar ela salva, tá? No nosso GTV. E lá vai estar esse PDF tá? E vai ter uma surpresa para vocês no final da live, tá bom? Vou só aguardar um pouquinho que vocês entrem aí, tá? Na live, que é pra gente daqui a pouquinho começar. Marcos, tudo bem, meu amigo? Tamo junto aí, Marcos. Vamos lá. Galera, vamos começar a nossa live agora. Bora pra cima. É o seguinte. Quem é obrigado a declarar? André, tudo bem, meu amigo? Quem é obrigado a declarar imposto de renda? Bora lá. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis em 2021 no valor superior a R$ 28.559,70, ele fica sim obrigado, tá, a declarar imposto de renda. Esse é um dos itens que lhe obriga a declarar imposto de renda. Mas tem outro, vamos lá. Se você recebeu rendimento, tá caindo aqui, galera. Vamos lá, vou só mudar aqui o pezinho aqui, porque tá o tripézinho que caiu aqui, viu? Ao vivo é assim, ao vivo eu vou passar aqui para outro, tá bom? Mas nós vamos continuar nossa live aqui, com certeza, tá bom? Então, bora lá. Então, se você recebeu rendimentos, vamos lá recapitular, tá certo? Se você recebeu rendimentos tributável em 2021 no valor superior a R$ 28.559,70, você fica obrigado a declarar imposto de renda. Se você também recebeu rendimentos isentos não tributáveis no valor superior a 40 mil, você fica obrigado a declarar imposto de renda. São dois itens que lhe obrigam a declarar imposto de renda. Mas também, se você comprou ações, você fica obrigado a declarar imposto de renda, tá bom? Aí, Reginaldo, mas aí eu comprei em 2021 bitcoins. Eu sou obrigado a declarar? Você só fica obrigado a declarar, que é criptomoeda, se o valor for igual ou superior a R$1.000. Então, se o valor dessa criptomoeda for igual ou superior a R$1.000, você fica obrigado a declarar imposto de renda, tá certo? Então, esses são alguns dos motivos que ele obriga a declarar imposto de renda. Mas nós vamos falar muito aqui, tá? Sobre como não cair na malha fina. Então muita gente quer saber e nós vamos daqui a pouquinho começar esse assunto, tá? Eu tenho umas dúvidas aqui da galera já e nós vamos começar a responder, tá bom? E depois eu vou dar dica para vocês não cair na malha fina, tá bom? Mas vamos começar a pergunta que não quer calar, né? O que é malha fina, tá certo?
Então, malha fina é uma inconsistência, tá certo? Uma inconsistência que é encontrada pela Receita Federal através de informações que são informadas por outra empresa ou por outra entidade, tá certo? Então, essas informações que são informadas por outra entidade, ela faz com que você pode ou não cair na malha fina, tá certo? Eu vou dar o exemplo aqui de uma, por exemplo, a DMED. DMED, tá? É a informação do plano de saúde, né? Então, toda a informação sobre pagamento de plano de saúde, então, vai na DMED. Então, essa informação ela manda, né, para quem utilizou, para quem pagou, né, esses planos, e ou quem prestou serviço também referente a a saúde, seja lá odontologia, seja, quer dizer, dentista, médico, terapeuta, quer dizer, essa prestação de serviço, tá, através de hospitais, né, elas são informadas através da DMED. Então essa é uma forma de cruzar essas informações, tá certo? Então, eu vou tirar uma dúvida aqui, tá, que é muito recorrente, é referente a dependente. E a pergunta do dependente, eu vou declarar apenas despesa? Porque muita gente só declara lá, bota lá o CPF e o nome do dependente. E esquece de colocar os rendimentos. Então, você deve colocar dos seus dependentes, tá? Você deve colocar tanto os rendimentos que ele recebe desse dependente, como também despesa que ele tenha. Tá? Se ele paga lá um plano de saúde, você coloca lá que ele paga, tá certo? Ele tem um bem lá, como um veículo, você vai declarar esse bem, tá? Lá na ficha de bens e direitos. Tá bom? Então, você tem que entender, tá, que quando você coloca o dependente na declaração, você pode cair na malha fina se você colocar apenas ele como dependente, preencher lá o nome dele e o CPF e não colocar rendimentos que ele venha a ter. Por quê? Porque essa informação já pode ter sido enviada para a Receita Federal. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Se esse dependente ele é CLT, então ele trabalha e recebe lá os rendimentos pela empresa, e a empresa vai informar a DIF que fez o pagamento para esse funcionário. Então, essa informação ela vai chegar na Receita Federal. Então, sempre que você tiver o dependente, você fique atento a esse detalhe, que você vai ter que colocar também os rendimentos que ele recebe durante o ano 2021. Tá bom? Então, essa é uma dúvida que ela é muito, muito recorrente, tá? Tá certo? Aí, gente, não, mas aí quem pode ser meu dependente? Então, filhos, né? Filhos podem ser, tá? Até 21 anos, até 24 anos se for universitário. Até 24 anos, tá bom? Se não for universitário, até 21 anos. Meire Lima, minha esposa, meu amor, tudo bem? Então, né, são alguns dependentes que você pode colocar, né, companheiro, companheira também, né? Você pode colocar assim como dependente. Cuidado, galera, cuidado quando você, por exemplo, companheiro e companheira, elas fazem declaração, né, separado. Então você não pode colocar, tá, ela como sua dependente, porque ela já declara imposto de renda. Então, se ela é obrigada a declarar imposto de renda, ela não pode ser sua dependente. Tá bom? Fique atento a esse detalhe, porque por esse motivo também você pode sim cair na malha fina, sem dúvida. Tá bom? Aí uma dúvida que surge bastante, que é a seguinte: comprei ações, mas tive prejuízo dessas ações. Eu preciso declarar imposto de renda? Precisa sim, tá? Se você comprou uma ação por R$1,
em 2021, você já precisa declarar, você já é obrigado a declarar. Mesmo que você tenha prejuízo dentro do ano de 2021, você vai precisar sim fazer essa declaração, tá, de imposto de renda. Se você tiver só esse motivo, Reginaldo, eu tenho um rendimento inferior ao permitido aqui pela Receita, menos de 28 mil, mas também não tenho rendimentos isentos, também não tenho bens em 2021 no valor igual ou superior a 300 mil, eu sou obrigado a declarar, mas eu comprei ações, aí você fica obrigado a declarar imposto de renda, por esse motivo. E se você não declarar, tá, que comprou essas ações, a Receita tem como fazer sim esse cruzamento, tá? Por quê? Porque é enviado essa informação para a Receita Federal quando você compra essas ações. Então a Receita Federal sabe que aquele CPF comprou ações e ele precisa sim declarar imposto de renda, tá bom? Aí uma pergunta que é a número 1. O MEI, ele precisa declarar o imposto de renda, ou se ele é obrigado a declarar imposto de renda? Galera, é o seguinte, o MEI, ele não é obrigado a declarar imposto de renda, mas, tá, a gente tem que analisar todo o rendimento que esse MEI obteve, tá bom? Porque se esse MEI ele tem contabilidade, tá, e o rendimento isento não tributável foi superior a 40 mil, ele fica obrigado a declarar imposto de renda. Então, esse é um dos motivos. E outro detalhe, quando você, como MEI, mesmo que seus rendimentos sejam inferior, tá, a minha dica é que você declare imposto de renda, porque é uma forma, né, é uma forma de você ter um documento que comprove os seus ganhos e também é chancelado pela Receita Federal. Então, é um documento essencial para o seu dia a dia, para você, sei lá, solicitar um financiamento, né? Então, se você vai precisar dessa declaração, já faz, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum problema se você fizer mesmo não sendo obrigado, certo? Mas isso aí fica a seu critério, tá bom? Vamos tirar mais dúvida aqui, tá, galera? Vamos lá. A gente já falou dos dependentes, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre, tem muita essa galera aí do mercado digital, tá? Tem muita gente aí que, né, tá tudo bem? Tem muita gente que trabalha ainda como CPF, né? Então, se trabalha com CPF, aí muita gente pergunta, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? No meu entendimento, sim, tá? Se você recebe rendimentos de pessoa física, no valor superior, R$ 1.903,98, isso eu estou falando mensalmente, né? Você vai multiplicar por 12 em 2021. A minha dica é que você faça a declaração, mas antes você tem que fazer o carnê-leão. Então, se você é um autônomo, não importa se você é um afiliado, se você é um infoprodutor, tá? Se você trabalha com marketing digital, se você é um youtuber, pessoa física, mas você precisa sim primeiro fazer o carnê-leão, tá bom? Então, sem dúvida, primeiro é carnê-leão. E lembrando que dentro do carnê-leão você vai poder colocar despesa da sua atividade. Então, quando você coloca a despesa da sua atividade e os seus rendimentos recebidos, você vai pagar menos imposto de renda. Lembrando, sempre que você trabalha como autônomo com seu CPF, é devido em INSS. 20% sobre o que você faturar. Isso mensalmente. Tá bom? Então, galera, isso é uma dúvida que é muito comum. E eu tô vendo que tá chegando galera nova aí. E é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo Alves, eu sou contador de negócios digitais. E hoje nós estamos fazendo essa live para tirar algumas dúvidas aí da galera, sabendo que o prazo para entrega da declaração de imposto de renda é agora 31 de maio de 2022. Não é isso? Galera, e qualquer dúvida que você tenha sobre imposto de renda, se você tem dúvida, é só perguntar aí, tem um pontinho de interrogação aí, você clica aí e preenche a sua pergunta aqui durante a live e eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu falei lá dos rendimentos de recebido de pessoa física, entra também aqueles rendimentos de aluguéis, né? Então tem pessoas físicas que alugam o seu imóvel para outra pessoa física, né? Até mesmo aqueles
aplicativos, né, veículos de aplicativo que são alugados de pessoa física para pessoa física, o primeiro passo é fazer o Carnê-Leão. Então, faz todo esse processo de rendimentos recebidos e essa despesa da sua atividade, e você pega, se tiver imposto de renda a pagar, você vai pagar isso mensalmente, tá? E no ano seguinte, que é agora em 2022, desculpa, referente a 2021, você vai fazer a declaração de imposto de renda. Você pode transportar todos esses dados do Carnê-Leão para a declaração de imposto de renda de pessoa física. E se você tiver um rendimento a mais, tipo se você trabalha com um CPF, mas também você é CLT, você coloca lá no rendimento recebido de pessoa jurídica, dentro da declaração de imposto de renda. Tá bom? Então, aí a pergunta que tem aqui é: quais as despesas dedutíveis do imposto de renda? Então, despesa dedutível é despesa com saúde, com educação, pensão alimentícia e livro caixa. É onde eu falo para vocês do Carnê-Leão. Então, livro caixa, tá? É o que você vai fazer esse processo de colocar os seus rendimentos e a despesa da sua atividade. Dessa forma, com certeza você vai pagar menos imposto. Mas todos esses rendimentos são recebidos de pessoa física, tá? Recebido de pessoa jurídica, você só declara na declaração de imposto de renda, tá bom? Lá em rendimentos recebido de pessoa jurídica, rendimento tributário. Tá legal? Então, galera, vocês que estão aí tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, tá? É só falar. Vou pegar aqui minha água aqui para... Eu acho que eu falo rápido demais, não sei se é isso, é verdade. Dizem que eu falo rápido demais. Então vamos lá. Então eu acho que eu já falei para vocês qual o tipo de despesas que eu posso deduzir. Eu já falei lá que era de saúde, educação, né? Na parte de saúde, aqueles pagamentos com hospitais, exames laboratoriais também, médico, dentista, psicólogo, terapeutas. Então todos esses pagamentos aí você vai receber lá se você faz uma consulta lá com um psicólogo, ele vai dar um recibo, esse recibo você utiliza para deduzir, tá? Para deduzir lá o seu imposto de renda. E deduz com certeza, tá? Aí eu vou falar para vocês aqui, se vocês ainda não sabem, tá bom? Já falei do limite, né, do imposto de renda. Então vamos lá. O valor por dependente é R$ 2.775,08. Isso é por dependente, tá? Isso vai deduzir no seu imposto de renda. E com a educação, despesa com a educação, é R$ 3.561,50. Então, esses são o limite, tá? Não pode deduzir nada a mais do que esse valor. Já a despesa médica, ela não tem limite. Então, quanto mais você tiver despesa, né, nesse sentido, vai diminuir o seu imposto de renda. Tá bom? Outro detalhe, uma pergunta que é muito importante. Reginaldo, como a Receita Federal sabe que eu tenho esses rendimentos e também que eu tenho esses gastos, né, que eu faço esses pagamentos, como eu falei para vocês, esse cruzamento, né, como o da parte da saúde, através dessa DMED, essa informação que hospitais, tal, esses planos eles fazem, tá? Isso anualmente manda para a Receita Federal. Então, com certeza, se você pagou algum serviço desse tipo, seu CPF está lá na Receita Federal, a Receita Federal sabe, tá bom? E os rendimentos que muita gente, tá, ainda fazem, omite rendimento, e os rendimentos tem muitas formas da Receita Federal saber. Primeiro é aquela transações bancárias, tá certo? Cartão de crédito, Pix é o maior vilão. Direto lá, automática, Receita Federal, Banco do Brasil, já sabe dessa informação que você recebeu esse rendimento através do Pix, tá bom? Compra e venda de ações também, eles sabem porque as corretoras, elas mandam essas informações para a Receita Federal, tá bom? Então, compra e venda de imóveis,
Cartório, cartório ele também manda essas informações do imóvel que você comprou. A Receita Federal também tem como saber, tá certo? Então, o cruzamento de informações são muitos, tá? Aí você pode me falar assim, Reginaldo, mas eu já fiz aqui essas transações aí e a Receita Federal nunca me notificou. Mas ela pode notificar, tá? Você pode sim cair na malha fina, desculpa, por essa inconsistência desses seus recebimentos. Você pode sim, tá? É tanto que quanto mais entrar dinheiro lá na sua conta, tá? Essa informação também vai para a Receita Federal, porque existe o e-financeiro que os bancos mandam essas informações, tá? Se entrou na sua conta o valor superior a R$2.000, a Receita Federal sabe, não tenha nem dúvida, tá? E ela não vai lá bater na sua porta, porque ela manda uma correspondência, isso é tudo é feito através da internet, tá bom? Ela não vai lá na sua residência ou na sua empresa notificar, chamar, conversar, ela vai mandar uma notificação, tá? Ou para o seu e-mail, com certeza, chega no seu e-mail essa notificação, tá bom? E eu queria falar um pouquinho agora, era sobre dicas, eu vou dar 5 dicas, tá? Para você não cair na malha fina. E as dicas são simples, mas que muita gente comete esse erro, tá bom? E a primeira delas, e a que é campeã, é omitir recebimentos. Omitir receita. Então, muito contribuinte age dessa forma, tá? Age omitindo recebimento. Então, esses recebimentos tem como a Receita Federal saber que existe esses recebimentos. Do jeito que eu falei para vocês, o cruzamento dessa informação. Então, pagamento Pix, em cartão de crédito, tá? Então, essas transações bancárias, tudo isso a Receita tem esse controle. Chega na Receita Federal essas informações, tá certo? E outro é preenchimento de valores e também de CNPJ da fonte pagadora. Muita gente erra esses detalhes, sabe? Às vezes você não coloca valores, centavos, são centavos que pode sim que você caia na malha fina. Então, sempre quando você for colocar lá rendimentos, ou colocar até mesmo despesa que você tenha, você coloca o valor correto, tá? De acordo com o que está no documento, porque essa informação ela vai ser cruzada. Então, se você não colocar centavos, não colocar R$1 a menos, essas informações, né, a Receita, o sistema da Receita vai entender que vai para a malha fina, porque ela vai entender que não tem consistência. Tá? Ela quer saber por que essa inconsistência. Então, você pode ser notificado sim e cair na malha fina por esse motivo. Tá bom? E o cuidado quando a terceira opção aqui, o terceiro motivo, é cuidado com inserir dependente. Então, você tem um dependente, você vai colocar no dependente também os recebimentos dele, tá bom? Os recebimentos. Não pode esquecer de colocar os recebimentos, porque é como eu lhe falei, se essa pessoa que você colocou como dependente, ela tem, por exemplo, se ela é um CLT, se ela recebe esse salário às vezes até superior a R$ 1.903,98, essa informação ela vai através da DIF para a Receita Federal. Então você pode sim cair na malha fina por esse motivo, tá bom? E outro detalhe, galera, como eu falei aqui, as despesas médicas, ela não tem limite. Então você pode inserir despesas médicas que sejam real, tá? Não pode inventar despesa médica, porque é como eu falei, essas despesas ou os recebimentos existe um cruzamento de informações. Então, se você inventar despesa para não pagar imposto de renda, com certeza você vai cair na malha fina, tá? Não tenha nem dúvida, tá bom? Então, isso aí, cara, é real. E outra, que é a quinta,
é comprar ações. Muita gente compra ações, tá? E porque teve prejuízo, não vai declarar imposto de renda. Mas não faça isso, que com certeza você vai cair na malha fina. As corretoras, elas enviam essas informações para a Receita que você comprou aquela ação. Então, comprou ações, declarar imposto de renda, mesmo se o seu rendimento seja inferior a R$ 28.559,70. Isso é real, tá bom? E outra dica que eu vou dar, que é uma dica bônus, é que se você é MEI, tá, no meu entendimento, declare imposto de renda. Tá? Essa é uma declaração importante da Receita Federal. Lá ela está dizendo, ó, esse MEI aqui, o empreendedor MEI aqui, ele tem rendimentos, né? Ele recebe esses rendimentos, tá? Então é real, é chancelado pela Receita Federal. Então você pode utilizar sempre que for preciso, você estando com a declaração de imposto de renda, tá bom? Então são dicas que eu dou para você evitar de cair na malha fina, tá certo? E outra dica bônus que é fundamental é o seguinte: muita gente ele faz o que? Ele pega toda a documentação, ou então vai buscar toda a documentação depois que vira o ano, às vezes no próximo de ter o vencimento, né, da declaração, já quase no prazo. Então, sempre que você for fazer a sua declaração, por exemplo, esse ano, se você não conseguiu fazer em 2021, faça em 2022. Faça isso tudo mês a mês, tá? Esse processo que você deve fazer, ter documento em mãos, é mês a mês, tá? Então, mês a mês, se você não sabe fazer, se você não tem o conhecimento para fazer, então você já procura o contador. Isso mês a mês, para ele lhe pedir a documentação, para você poder separar essa documentação mês a mês, para quando for no ano seguinte, você já está com tudo pronto, para não ter pressa, para não ter erros, né? Então, essa é uma dica bônus que eu dou para vocês. Muito cuidado, tá? Ao preencher, muito cuidado também com essa documentação, não inventar documentação, não inventar despesa, tá? Não omitir rendimentos, isso é fundamental, tá bom? Você evitar que cair na malha fina, tá bom? Então, cara, aí tu vai me dizer assim, Reginaldo, mas aí como é que eu sei se eu vou cair na malha fina, se eu estou na malha fina, como é que eu vou saber? Então é o seguinte, você vai acessar o ECAC. Então você como pessoa física, se você tem um certificado digital, você vai acessar o ECAC através do seu certificado digital, pessoa física, tá bom? E se você não tem certificado, você vai ter aquela senha lá, gov.br. Então com essa senha, você vai lá, eu vou te dar o caminho aqui, tá? Você vai entrar lá em menu imposto de renda, aí você vai encontrar uma aba lá e vai em processamento. E depois você vai encontrar pendências de malha. Você clica lá e você vai saber se você está ou não, né, na malha fina, ou se você caiu ou não na malha fina. Lembrando que muitas vezes o erro é esse que eu falei, às vezes é um erro de preenchimento, às vezes é um rendimento que você esqueceu, que você não lembra, por isso que eu digo que você deve fazer isso mês a mês, tá? E você tem como consertar, tá? Você tem como retificar, então só ficar tranquilo quando receber essa notificação que você caiu na malha, ou então quando você visualizar lá no ECAC da Receita Federal que está na malha por esse motivo, você já envia a retificação da declaração e já corrige o motivo, tá bom? Aí você evita problemas futuros, porque com a Receita Federal acho que ninguém quer problema, viu? O leão é feroz, viu? Da Receita Federal, tá certo? Então, galera, tem dúvidas? Se tiver dúvida aí, galera, vamos fazer aí que é para você tirar. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aqui no nosso IGTV. E eu vou falar agora do bônus, tá? Que eu vou deixar para vocês. Vou deixar para vocês um PDF com toda a documentação necessária que você precisa para fazer a declaração, se você ainda não fez. Então, nesse PDF vai estar lá todos os documentos que você precisa para fazer a declaração de imposto de renda. Ou para você mandar para o contador, ou para você, tá,
fazer a declaração, se você que faz essa declaração, tá ok? Então esse é um dos bônus, tá bom? Galera, é o seguinte, outro bônus, bônus 2, é o seguinte, aqui no nosso Instagram, você vai lá no link da bio e você vai ter lá uma consultoria gratuita. Então você tem dúvidas sobre como abrir seu negócio, tem dúvida sobre imposto de renda, tem dúvida como preencher o carnê-leão, tá certo? Precisa de ajuda para esse procedimento, precisa abrir seu MEI, nós vamos abrir o seu MEI de forma gratuita, tá certo? Se você é do mercado digital, se você é um infoprodutor, se você é um gestor de tráfego, um social media, um youtuber, tá? Um produtor digital e precisa de ajuda para legalizar o seu negócio, precisa emitir nota fiscal, então precisa migrar do MEI para ME, aí a contabilidade pode te ajudar, tá certo? Então você vai lá no link da nossa bio e você vai ter uma consultoria gratuita, você faz um agendamento lá e você vai ter uma consultoria gratuita e você vai falar comigo diretamente, tá bom? Então você vai falar comigo e vai tirar todas as suas dúvidas sobre o seu negócio, tá bom? Chegou, eu queria até falar com vocês, chegou um cliente, pessoa física, que ele, né? E ele tinha na pessoa física faturado R$200 mil. Então, a pessoa física, R$200 mil, o imposto de renda pode chegar até 27,5% e INSS 20%. Então, galera, não vale a pena trabalhar no mercado digital como pessoa física. Então, vamos abrir um CNPJ para pagar menos imposto. Essa é a dica da noite, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. Se recebeu rendimentos, um valor superior a R$ 28.559,70, é obrigado a declarar. Isentos também, rendimentos isentos não tributáveis, um valor superior a 40 mil, é obrigado a declarar, tá certo? Comprou ações, é obrigado. Comprou criptomoeda, se o valor de aquisição for igual ou superior a R$1.000, fica obrigado, tá? Uma dúvida que sempre tem sobre criptomoeda que é o seguinte, se você vendeu, olha aqui, se você vendeu no valor superior, tá? Superior a 35 mil, aí é que você vai fazer o ganho de capital, tá? Então, fique ligado que é ganho de capital. Você precisa fazer isso no mês que foi feito, que foi obtido esse lucro, tá bom? Então, fique atento a esse detalhe. E outro detalhe, você não vai fazer, tá? No valor, você vai fazer esse ganho de capital no valor de 35 mil, não. É só do lucro, tá? Quer dizer, se você vendeu, um exemplo aqui, essa criptomoeda, por 40 mil, então você vai fazer o ganho de capital no valor de 5 mil, que não é no valor superior a 35 mil, que você vai pagar imposto de renda e ganho de capital, então o valor é sobre essa diferença, tá? Você vai pagar o imposto. Se você vendeu por 40 mil, você vai pagar 5 mil, tá? De imposto de renda, tá bom? Então, galera, surgiu alguma dúvida aí? Se surgiu, nós vamos tirar aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Lembrando dos cruzamentos de informações, tá? Cartão de crédito, Pix, tá? Transferência bancária, até mesmo os boletos, né? Que se você é infoprodutor e pessoa física e cria aquele boleto lá que você pode fazer no banco digital, né? E aquele pago aqueles boletos, então tem como sim, como a Receita cruzar essas informações, tá certo? Então, Pix entrando na sua conta direto, todo dia. Então, a Receita Federal tem como saber sim essas informações. Tá bom? Galera, é mais ou menos isso, tá? É simples, é rápido e direto. Qualquer dúvida, ou se você assistir essa live, depois ela vai ficar gravada no GTV, você pode deixar lá nos comentários a sua dúvida, tá bom? Que assim que possível eu vou responder. Lembrando que nós temos lá para negócios digitais
ou se você é pessoa física e tem dúvida de como fazer o carnê-leão, tá? Até mesmo de como abrir o seu MEI de forma correta, porque no mercado digital existe KNAIs diferentes para o mercado digital, tá bom? Às vezes não existe KNAI para a sua atividade específica. Henrique, meu amigo, tudo bem? Então, não existe o KNAI para, por exemplo, gestor de tráfego. Ele não existe um KNAI específico para o gestor de tráfego, né? Mas nós temos um KNAI que dá para ingressar no MEI, você pagar menos imposto e começar com a gestão de tráfego, tá? Como MEI pagar menos imposto. Então, qualquer dúvida sobre esse assunto, tá? Sobre legalizar seu negócio, você vai aqui no link da nossa bio, que a consultoria é gratuita. Então, essa primeira consultoria vai ser gratuita. Então, ó, eu assisti a live e quero essa consultoria gratuita. Então, a gente vai marcar essa consultoria e eu vou falar tudo sobre o seu negócio, qual o imposto que você vai pagar, como abrir seu MEI, com o KNAI correto, como emitir a nota fiscal, vou lhe informar se você é obrigado ou não a emitir nota fiscal, tá bom? Então, olha aí o Rick aí, com certeza, viu? Olha aí quem está falando aí, nós estamos falando desse mesmo assunto aqui, viu? Rick, é muito importante, pessoa física, galera do mercado digital, trabalha muito com CPF, precisa declarar imposto de renda e o cuidado para não cair na malha fina por causa dessas opções. Muita gente diz assim, Reginaldo, mas aí eu sou afiliado de pessoa física e a plataforma agora permite que eu tire qualquer valor e está tranquilo. Só que é o seguinte, a plataforma ela se isenta de imposto de renda, de qualquer outro imposto, mas você não. Então você tem que ficar responsável, já que você é do mercado digital, está como pessoa física, você tem que pagar imposto de renda e INSS sobre esse recebimento e declarar imposto de renda. Declarar imposto de renda. Se o valor é superior a R$ 1.903,98, declara imposto de renda. Tá bom? Qualquer dúvida, me chama aí no direct que eu vou te ajudar. Tá certo? Ou vai lá no link da nossa bio e nós vamos dar uma consultoria gratuita para você. Que é empreendedor, que está iniciando seu negócio digital, ou que trabalha como pessoa física já e está tendo aí rendimentos aí superior a R$ 5.000, precisa abrir o seu CNPJ para pagar menos imposto. Tá bom, galera? Galera, é isso, tá? É isso que eu vim aqui para falar para vocês. Dar essa informação, vocês podem ter ouvido já em algum lugar aí essas informações que eu falei, mas aí eu estou repassando, estou fazendo aqui a minha parte, contribuindo para vários empreendedores que ainda não sabem desse cruzamento de informações da Receita Federal, tá bom? Vou recapitular para vocês aqui que o Rick chegou, das dicas, tá, galera? Então vou informar novamente das dicas, porque o Rick está aqui e eu vou passar para ele também para vocês, que é não omitir os rendimentos. Então, não omitir rendimentos, porque você pode cair na malha fina, tá bom? Preencher corretamente todos os dados, valores, CNPJ da fonte pagadora, isso dos seus rendimentos, tá bom? Então pronto, cuidado em inserir dependente, só pode inserir realmente se ele é seu dependente. E se esse dependente estiver na declaração de outra pessoa, você não pode informar na sua, tá bom? Então é isso aí. Não inventar despesa para pagar menos imposto de renda. Essa é a dica número 4. E a número 5 é quando você comprar ações, fica automático obrigado a declarar imposto de renda. Tá bom? Então, galera, muito obrigado e galera que chegou aí agora, muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá bom? E quem não é inscrito no nosso Instagram aí, se inscreva no nosso Instagram. E quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que eu vou deixar aqui também o link aqui, tá? Então vai ficar salvo nessa live e o link também do nosso canal vai estar aí. Então espero vocês, tá? Mais sucesso para vocês, tá? E até lá.